Boa noite, pessoal. Na aula de hoje vamos abordar um pouquinho sobre os cuidados de enfermagem nos distúrbios respiratório e neurológico. Quando a gente se depara com um paciente na UTI que tem problemas respiratórios ou neurológicos, a gente vê que é um paciente que requer um grau de cuidados maiores. A assistência ela tem que ser mais intensiva, porque os dois sistemas do corpo humano que mais resultam em desequilíbrio para o paciente é o sistema respiratório e o sistema neurológico. E nós vamos ver a importância desses dois sistemas ao longo dessa aula, ao tempo em que a gente vai conhecer algumas doenças do trato respiratório e também do sistema neurológico que requerem maiores cuidados da equipe. Eu iniciei aí nos slides com a anatomia do tórax. O tórax e a pequena circulação ou circulação pulmonar. Sabemos que o sistema respiratório ele é dividido em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Para a nossa aula aqui, vamos dar ênfase aos problemas de saúde decorrentes do sistema respiratório inferior. E no sistema respiratório inferior nós temos pulmões, brônquios, traqueia, alvéolos e a caixa torácica em si, que é composta pelos ossos, as costelas, o externo e as vértebras. Os pulmões e os brônquios, eles são protegidos pela caixa torácica, que revestem essas estruturas internas. Vocês podem fazer essa breve revisão da anatomia e fisiologia do sistema respiratório. Com relação à fisiologia, nós dizemos que os pulmões são responsáveis pela pequena circulação do corpo. De que modo? Oxigenando o sangue venoso através das trocas gasosas de gás carbônico por oxigênio, onde na pequena circulação os alvéolos são as unidades morfofuncionais que ajudam, auxiliam nessas trocas gasosas. Então, é o alvéolo que é responsável por expelir o gás carbônico, que é obtido do sangue venoso, e ao mesmo tempo os alvéolos vão oxigenar o sangue, promovendo o oxigênio através dessa pequena circulação que ela irriga o sistema pulmonar e volta para o coração com o sangue já oxigenado. Então, a maioria dos problemas de saúde do paciente, problemas respiratórios, decorrem dos pulmões e dos alvéolos, principalmente nessa dificuldade dessa troca gasosa. Se a gente pegar um paciente com DPOC, por exemplo, nós percebemos, ou com enfisema, nós percebemos que haverá uma grande dificuldade das trocas gasosas e com isso o paciente vai necessitar de uma monitorização e de uma assistência, um suporte ventilatório maior no ambiente de UTI. Quais são então as doenças do aparelho respiratório? Depois que eu dei essa breve revisão sobre anatomia e fisiologia, vamos agora conhecer algumas doenças. A asma é um problema de saúde crônico por causa de um processo inflamatório nos brônquios que faz com que esses brônquios diminuam de tamanho, ou seja, eles sofrem broncoconstricção ou broncoespasmos, diminuindo o calibre dos brônquios e dificultando a passagem de ar e de oxigênio para os pulmões, e com isso a pessoa vai ter muita dificuldade respiratória, vai ter dispneia, desconforto respiratório, e isso vai comprometer também a função respiratória dele. Nós temos a DPOC, que a DPOC ela é uma síndrome, ou seja, é um conjunto de outras duas doenças, que é o enfisema pulmonar e a bronquite crônica. Esses dois, enfisema e bronquite, ocasionam no paciente DPOC, e o principal fator de risco para DPOC é o tabagismo crônico. Cerca de 85% dos casos de DPOC estão relacionados a tabagismo e outros 15% estão relacionados a pacientes pessoas que ao longo da vida se expuseram a algum tipo de contaminante, como por exemplo algumas substâncias contaminantes do ar, da atmosfera, que ao respirar continuamente aquelas substâncias, a pessoa desenvolve a DPOC.
Nós temos ainda, né, claro, como não falar dela, a temível Covid-19, que é, por conta da pandemia, está muito em evidência a questão de Covid. Já sabemos, estudos já estão comprovando que a Covid não ataca somente os pulmões, mas que pode atacar outros sistemas corporais também, como cérebro, coração. Já tem estudos comprovando que o coronavírus ele causa cardiopatias também. Então ele ataca as válvulas cardíacas, né, o coração em si. O Covid também está muito relacionado com a questão de estudos recentes já mostram alterações gastrointestinais, inflamações crônicas do intestino, constipação, quadros de diarreia. Então veja que é um vírus muito traiçoeiro, que não fica limitado somente ao sistema pulmonar. Porém, o sistema pulmonar é o tecido predileto do vírus, porque cerca de 70% dos casos, as manifestações devido à Covid são pulmonares e respiratórias, com relação à dificuldade, falta de ar, saturação de oxigênio baixa, sinais de insuficiência respiratória aguda. Então, tudo isso provocado pelo vírus, que nós já estudamos muito também em outras ocasiões. Já tivemos uma aula só sobre coronavírus, e vocês viram o grau e o poder de devastação que o vírus causa. Outras doenças do trato respiratório muito comuns na UTI são as pneumonias. As pneumonias elas podem ser de origem viral, bacteriana, e ainda nós temos as micoses, que são pneumonias originadas por meio de fungos. As pneumonias bacterianas elas costumam ser mais graves do ponto de vista clínico. O paciente ele tem um grau de dificuldade respiratória maior e vai necessitar de tratamento com antibiótico terapia para poder tratar ali o agente causador da pneumonia. Nós temos também, muito nos ambientes de UTI, pacientes traumatizados, vítimas de acidentes automobilísticos, acidentes de quedas de moto, quedas da própria altura ou de altura mais considerável, que desenvolvem pneumotórax e hemotórax. E também pacientes com lesões por arma de fogo nessa região torácica, atingindo o pulmão, ou lesões por arma branca, que poderão esses pacientes desenvolver pneumotórax e hemotórax. Pneumotórax, acredito que você já deve ter estudado em outras disciplinas, é o acúmulo de ar na cavidade pleural, onde esse ar ele não fica localizado somente no saco alveolar, mas devido a um trauma ali que acometeu a cavidade pleural, esse ar ele escapa, né, do saco alveolar e vai ser ali depositado na cavidade pleural, entre uma pleura e a outra. Nós vimos também em anatomia que as pleuras elas são membranas que revestem os pulmões. E nós temos a pleura parietal e a pleura diafragmática. São as duas membranas que protegem o coração. Quando acontece ali o acúmulo de ar entre uma pleura e a outra, nós dizemos que o paciente desenvolveu um pneumotórax, que pode ser um pneumotórax hipertensivo, porque ele causa uma grande pressão ali torácica, podendo comprometer até mesmo o coração devido ao inchaço ali da pleura devido ao acúmulo de ar. E quando o que se acumula entre uma pleura e a outra é sangue, principalmente em casos de traumas, facadas, lesões por arma branca, ou traumas assim devido a capotamento ou colisão, aí a gente diz que o paciente desenvolveu um hemotórax, que acumulou ali entre as pleuras sangue. E por fim, nós podemos nos deparar num ambiente de UTI com pacientes vítimas de tuberculose, essa tuberculose que pode ser pulmonar ou extrapulmonar. A tuberculose é uma doença respiratória provocada por uma bactéria, que é o bacilo de Koch, ou o Mycobacterium tuberculosis, é o nome da bactéria que causa a tuberculose pulmonar, e que, com isso, pacientes que evoluem para as formas graves de tuberculose, principalmente a extrapulmonar, a tuberculose meníngea, esses pacientes vão ter um grau de comprometimento maior e necessitarão de suporte ventilatório na UTI.
E por falar nesse suporte ventilatório, eu vou frisar aqui um pouco sobre as técnicas atuais de suporte ventilatório, os dispositivos e os meios pelos quais a gente pode fornecer ventilação ao paciente. Tem aí no slide algumas imagens que ajudam vocês no entendimento, a ilustrar. Como eu falei para vocês, ao longo das aulas eu ia mostrando alguns equipamentos da UTI. E nessa aula de suporte ventilatório e neurológico, iremos abordar também alguns desses equipamentos que servem para o suporte do paciente. Primeira coisa, um paciente com dificuldade respiratória, ele vai necessitar de um aporte de oxigênio maior. No leito de UTI, nós temos oxigenoterapia através de máscaras não reinalantes, que vocês podem observar aí no slide, são essas máscarazinhas com essa bolsa embaixo. Ela é não reinalante porque o ar que o paciente inspira, depois quando ele expira, essa bolsazinha aí da máscara, ela absorve esse ar e o paciente ele não reinala esse ar. Então ela tem sido muito utilizada tanto no ambiente de UTI como no ambiente pré-hospitalar, né, no SAMU. Nós temos as máscaras de Venturi, que são as máscaras de alto fluxo. Elas podem fornecer até 15 litros, né, de oxigênio por minuto, dependendo aí da válvulazinha em que você vai acoplar na máscara. Vejam que nós temos vários tipos de válvulas. Nós temos a válvula branca, amarela, azul, vermelha e verde. E temos a laranja também. Cada uma dessas válvulas oferece um fluxo de oxigênio diferente. Por exemplo, a válvulazinha laranja é a que fornece o maior fluxo de oxigênio para o paciente. Pode oferecer até 15 litros para ele. Já a válvulazinha branca oferece o menor fluxo. Se não me engano, são 6 a 8 litros por minuto. Então, a máscara de Venturi, ela é uma segunda opção também para pacientes que não estão entubados, mas que necessitam de um aporte de oxigênio maior. Nós temos o respirador pulmonar, agora na questão da Covid, né? Muitos respiradores têm salvado a vida dos pacientes, que na verdade ele é um instrumento, um equipamento portátil, acoplado ali duas mangueirinhas que vão diretamente no tubo orotraqueal do paciente. Então, o respirador, ele é um motorzinho que ele é acoplado ao sistema de intubação do paciente para fornecer uma ventilação invasiva nele, ou seja, o paciente que está entubado vai receber uma fonte de oxigênio por meio do ventilador mecânico. Nós temos os catéteres de oxigênio, que são aqueles famosos dispositivos do tipo óculos, as mangueirinhas, né, que vêm daqui da parte de trás do paciente. A gente acopla aqui no lobo da orelha para ele ficar bem ajustado na face do paciente. E aí ele vem para essa parte das narinas, onde nas narinas ele tem dois dispositivozinhos que vão fornecer um fluxo de oxigênio baixo. Os catéteres de oxigênio, eles fornecem até 5 litros, né? Porque é um fluxo baixo. E uma coisa importante que nós devemos ter em mente, quando estivermos tanto na UTI como na clínica, é que quando a gente for instalar um catéter de oxigênio no paciente, precisamos umidificar esse oxigênio. De que modo? Colocando ali um recipientezinho, um umidificador de oxigênio, com a metade dele preenchido de água, para que ele possa umidificar a fonte de oxigênio. Porque se o paciente receber por meio do catéter o oxigênio sem ser umidificado, esse oxigênio vai corroer ou então ressecar a mucosa ali nasal do paciente. Por isso a importância de sempre umidificar o oxigênio. Nós temos outros equipamentos que verificam a questão da ventilação do paciente, como oxímetros de pulso, são aqueles que a gente utiliza no dedo do paciente para verificar a saturação de oxigênio. Alguns cuidados com o tubo orotraqueal, que nós veremos mais adiante. Pacientes entubados, eles requerem cuidados maiores para evitar infecção ali pelo tubo. Monitorização da frequência respiratória, que pode ser através do monitor cardíaco, ou a gente vai lá, observa através do método de inspeção do paciente, dos movimentos respiratórios, a gente calcula essa frequência respiratória dele, para saber se ele está taquipneico
ou bradipneico, né? O que é isso? Taquipneia, respiração, frequência respiratória acelerada. O paciente tem mais de umas 30 incursões, 30 movimentos respiratórios por minuto. Já o paciente com bradipneia, ele tem uma respiração mais lenta. Abaixo de 12 ou 10 incursões por minuto, ele vai ter ali um quadro de bradipneia, certo? E também avaliamos a perfusão dos tecidos. Um paciente que não oxigena de forma adequada, que está com alguma deficiência na oxigenação, ele vai ter também deficiência na perfusão. Ou seja, se um paciente desse, digamos que está entubado ou que está com grande deficiência respiratória, ele vai ter as extremidades azuladas, ou seja, é a cianose de extremidade, pela falta da oxigenação adequada nos tecidos. E nós temos também os dispositivos extraglóticos, como por exemplo a máscara laríngea, que a máscara laríngea ela é um dispositivo que pode ser instalado pelo enfermeiro para substituir uma intubação mais incisiva. Ou seja, quando não é recomendado fazer a intubação, digamos, o paciente tem algum problema na traqueia, algum desvio na traqueia, e o tubo ele não vai alcançar ali o destino apropriado dele, né? Se o médico fosse intubar, então a recomendação é que seja instalado pelo enfermeiro uma máscara, um dispositivo extraglótico, que seria uma máscara laríngea. Suporte ventilatório na UTI. Indicações. Quais são os pacientes que precisam de suporte ventilatório? Pacientes que estão desaturando, ou seja, saturação de oxigênio menor que 95%. Rebaixamento do nível de consciência, porque se o paciente ele está meio que comatoso ou com alteração no nível de consciência, é porque ele não está conseguindo oxigenar direito o cérebro. Quadros de taquipneia, como falei para vocês, maior que 30 respirações por minuto, e quadros de bradipneia, isso no adulto, menor que 12. Comprometimento da complacência pulmonar, ou seja, quando o paciente ele não consegue ter uma boa expansão do pulmão, então ele tem ali um prejuízo na complacência pulmonar. Baixa perfusão tecidual e síndrome da angústia respiratória grave, que é o que o coronavírus faz, o que ele causa. É a síndrome da angústia respiratória grave, quando o paciente tem um grande desconforto respiratório. Então, nesses casos é que o paciente precisa de um suporte ventilatório, certo? Quais os cuidados de enfermagem para o paciente em ventilação mecânica? Então, aqui agora, cuidados para aquele paciente que está entubado, né? Lembrando que o tubo quem instala é o médico, mas a equipe de enfermagem auxilia o médico no procedimento de intubação. E depois, para a gente manter esse tubo sob condições de asepsia, para prevenção de infecção ali no tubo, a gente tem algumas condutas que previnem essa infecção ao paciente. Como, por exemplo, umidificação do ventilador, que a gente pode também manter umidificado, assim como a gente faz no catéter de oxigênio, que a gente mantém aquele tubozinho de água destilada, né, umidificando, a gente faz também para com o tubo. Posicionamento do paciente. Então, um paciente que tem problemas respiratórios, e sobretudo aqueles que estão entubados, eles precisam estar em decúbito entre 30 e 45 graus, que é a posição que a gente chama semi-Fowler. Vocês podem ver aí na imagem, tem a ilustração da posição de 30 e 45 graus, porque a cabeceira do leito desse paciente precisa estar mais elevada. Porque se não está elevada, ele vai ter um grau de desconforto respiratório maior. Promovemos a higiene oral do paciente, então mesmo o paciente entubado, a gente vai lá de manhãzinha, nos primeiros cuidados básicos do dia ao paciente, a gente utiliza uma soluçãozinha chamada de gluconato de clorexidina solução para fazer a higiene bucal do paciente. Ou então outras soluções que a instituição ela disponibilize para a higiene oral dele. Por quê? Por ser um antisséptico bucal, né? Isso vai
prevenir, vai evitar que haja ali a colonização de bactérias, de micro-organismos na boca do paciente, que podem, que essas bactérias, esses micro-organismos, eles podem migrar através do tubo traqueal para o sistema pulmonar, e aí provocar uma infecção pulmonar no paciente. Então, por isso, a importância da higiene oral do paciente. Remoção das secreções traqueais através da aspiração do tubo. Quem faz a aspiração do tubo é o enfermeiro, viu, gente? O procedimento de aspiração é privativo do enfermeiro, porém, vocês devem conhecer como é que faz, qual material utiliza, qual a sonda para aspirar o paciente. Isso também é importante. Que haja essa aspiração para a gente. O profissional que vai aspirar, ele vai removendo ali sujidades, secreções que ficam presas ao tubo, e por isso a importância dessa aspiração. Desmame. Com relação à retirada do tubo, né, quando o médico ele vai fazer o desmame ali da intubação do paciente, ou seja, o paciente já recobrou as suas funções vitais, já consegue respirar de forma espontânea, então o médico vai fazer o desmame ali, retirando o tubo, e essa retirada ela tem que ser gradual, com testes de respiração espontânea. E aí quem faz esses testes é o médico, também o enfermeiro pode auxiliar nesses testes. E nessa retirada gradual do tubo, a gente vai conversando com o paciente. Claro que ele já vai estar consciente, né? Que vai ser feito o desmame, então é porque o paciente já está consciente. A gente vai conversando com ele sobre a importância de movimentos respiratórios, de respirar de forma pausada, inspirar pelo nariz, expirar pela boca. Tudo isso a gente vai orientando o paciente, que vai ser feito o desmame do tubo traqueal dele. Agora, saindo dessa parte do sistema respiratório, vamos falar um pouquinho sobre os cuidados de enfermagem nos distúrbios neurológicos. Os distúrbios neurológicos, eles também costumam ser muito assim, requerem cuidados intensivos na UTI, porque, digamos que um paciente em coma, ele não está respondendo ali à terapia e muito menos não está apresentando resposta alguma, resposta verbal, motora, que eu vou falar disso na escala de coma de Glasgow. Esses pacientes vão necessitar de uma intervenção maior da equipe. Com relação à anatomia do sistema neurológico, o sistema nervoso central ele é composto de cérebro e medula espinhal. Sendo que na questão do cérebro nós temos algumas subdivisões. Nós temos o encéfalo, o telencéfalo, o bulbo cerebral, a ponte, o cerebelo, e dentro dos lobos nós dividimos o cérebro em algumas áreas, como lobo parietal, lobo frontal, lobo temporal e lobo occipital. Isso a gente também aprende em anatomia, mas eu estou fazendo essa breve revisão, que é para a gente conhecer um pouquinho da estrutura do sistema nervoso central. Dentro do telencéfalo, que é o cérebro em si, nós temos duas substâncias, a massa cinzenta e a massa branca, que são responsáveis pelo comando do nosso corpo. Ou seja, pelos movimentos do corpo, o ato de andar, de falar, de ouvir, de se comunicar, o ato de exercer as nossas atividades diárias, tudo é comandado pelo cérebro através dessas substâncias que de forma ordenada vão comandar o nosso corpo. E a unidade morfofuncional do sistema nervoso são os neurônios, que são as células básicas. Os neurônios, eles é quem são responsáveis pela condução de sinapses. O que são as sinapses? São comunicações entre os neurônios através da transmissão de neurotransmissores entre um neurônio e outro, que essa comunicação neuronal é que é responsável pelo comando das outras funções do nosso corpo. Então, os neurônios, eles são as células básicas do sistema nervoso. Essa comunicação que acontece entre um neurônio e outro, a gente chama de sinapse, e na sinapse existe ali a liberação de algumas substâncias, como, por exemplo, acetilcolina, dopamina e alguns outros neurotransmissores responsáveis pelas funções do sistema neurológico. Agora, depois dessa revisãozinha de anatomia e fisiologia, vamos falar sobre as doenças do aparelho neurológico,
que é muito comum na UTI a gente admitir e cuidar de pacientes com mal epilético, então pacientes com alguma sequela, com algum agravamento de um quadro epilético. A epilepsia é uma doença neurológica caracterizada por aquela crise, né, convulsiva, que o paciente fica se debatendo, perde a consciência, fica secretando muito pela boca. E se não tiver ali um socorro imediato, a pessoa pode ter algumas complicações, alguns traumas e vir até a óbito. É muito comum pacientes internados na UTI, depois que fizeram uma cirurgia neurológica, foram para a UTI, eles acabam tendo, em algum momento, alguma crise convulsiva por conta de ser uma complicação da cirurgia. Então, nós, profissionais de enfermagem, de UTI, devemos saber como lidar diante de uma situação dessa, né, de convulsão, ataque epilético e cuidados emergenciais para esse paciente. Outras doenças de pacientes na UTI, né, doenças neurológicas, são encefalite, que é uma inflamação do encéfalo por algum agente etiológico, algum vírus, alguma bactéria que promova uma encefalite. Nós temos as meningites, sabendo que as meningites são infecções das meninges. Nós temos 3 tipos de meninges: pia mater, dura mater e aracnoide. Assim como no pulmão eu falei da pleura para vocês, que reveste e protege o pulmão, na questão do cérebro, quem reveste e protege o cérebro são as meninges. E com isso, um paciente que desenvolve um processo infeccioso nesse local das meninges desenvolve uma meningite. Que se essa meningite for de origem bacteriana, é muito mais agressiva para o paciente e até mesmo letal. O paciente pode nem sobreviver a uma meningite bacteriana. Nós temos outras doenças, como raiva humana, que é uma doença do sistema nervoso também, provocada pela mordedura ou lambedura de animais infectados, como cães, gatos, e também pelo ataque de morcegos. A raiva ela se desenvolve a partir do sistema nervoso periférico até o sistema nervoso central. Então, um paciente vítima de raiva humana pode ser interno na UTI para receber os cuidados intensivos. Nós tivemos esse ano um caso de raiva humana no país que foi a óbito, né? Porque a doença é quase que 100% letal. Quase todos os pacientes vão a óbito. E, por fim, nós podemos receber na UTI pacientes vítimas de traumatismo crânioencefálico devido a algum acidente automobilístico, caiu, bateu a cabeça, sofreu uma lesão grave, um traumatismo e vai para a UTI ser ali estabilizado pelos cuidados intensivos. Pacientes na UTI também podem desenvolver cefaleia de cluster, que essa cefaleia é uma dor de cabeça recorrente, mais forte do que uma enxaqueca comum, e que pode levar o paciente à UTI devido a alguns problemas neurológicos, certo? Falar agora um pouquinho sobre o suporte neurológico na UTI. E aí vem a famosa avaliação da escala de coma de Glasgow. Que a escala de coma de Glasgow ela pode ser avaliada tanto no ambiente pré-hospitalar como na UTI, para avaliar o nível de consciência do paciente. Lembrando que a escala de coma de Glasgow ela avalia 3 critérios que são abertura ocular. Então a gente vai verificar se o paciente consegue abrir os olhos quando a gente fala com ele, quando a gente pede: seu João, abra os olhos para que o senhor possa me ver melhor. Se esse paciente ele não abre os olhos é porque ele tem um nível de consciência rebaixado. E o segundo critério é melhor resposta verbal. A gente vai analisar se esse paciente está orientado, se ele está confuso, se ele tem palavras inapropriadas, se ele não consegue se comunicar de forma adequada, sons inaudíveis, ou se ele não responde. E por último, nós temos o terceiro critério, que é a melhor resposta motora. Vamos induzir o paciente a ele executar algumas tarefas, como, por exemplo, levantar o braço, levantar a perna, sentar, estimular, localizar alguns estímulos. Então, a gente pode, de forma leve, suave, claro, tocar na pele dele, simulando um beliscãozinho leve, para a gente avaliar essa resposta dolorosa dele, se ele vai sentir
ali ou tocando na pele dele, se ele vai conseguir fletir ou movimentar os braços, as pernas. Isso a gente vai avaliar no terceiro critério da escala de Coma de Glasgow, que é a avaliação da resposta motora do paciente. Para cada um desses critériozinhos aqui da escala, nós damos uma pontuação. Então, por exemplo, se o paciente consegue abrir os olhos de forma espontânea, eu vou atribuir a ele nota 4. Mas se ele não abre os olhos de forma nenhuma, nem eu estimulando, nem falando com ele, e nem estimulando essa abertura ocular, ele vai ter uma pontuação 1, que é a pontuação mínima para esse critério aqui de abertura ocular. E junto com a escala de Coma de Glasgow, nós também avaliamos a resposta, a reatividade das pupilas do paciente. Então, as pupilas que podem ser isocóricas, anisocóricas ou normais, elas dão também para a gente um score, que é uma pontuaçãozinha. Se as duas pupilas estão normais, então o paciente não vai ter nenhuma alteração. Mas se apresenta alguma alteração em uma das duas pupilas, ou nas duas, aí vai se somar junto com a escala de Coma de Glasgow para a gente avaliar quantos pontos o paciente vai ter na questão do rebaixamento do nível de consciência dele. Então, de modo geral, depois que é avaliado o paciente na escala de Coma de Glasgow, se ele apresentar uma pontuação 8 ou menor que 8, então é um paciente que tem um nível de rebaixamento muito grande da consciência. Já é uma indicação de uma intubação ali para ele. Com relação ao suporte neurológico na UTI, depois que avaliamos a escala de Coma de Glasgow, nós poderemos ter algumas condutas quanto à enfermagem, como por exemplo, sedação e hipnose do paciente. Os sedativos mais utilizados na UTI são midazolam, alprazolam, diazepam, fentanil, lidocaína, que são utilizados tanto na questão de quando vai intubar o paciente, quanto mesmo o paciente sem estar intubado, mas que por algum motivo ele precisa estar sedado, nós utilizamos alguns desses medicamentos aqui. Eu chamo a atenção para o uso de fentanil e midazolam, que são os dois mais usados, podem ser administrados por via endovenosa ou outras vias a critério do médico. Claro que a gente obedece sempre à prescrição, né, o que está lá. Vemos as vias de administração, horário, dose, tudo aquilo que a gente aprende em farmacologia sobre as técnicas seguras de administração de medicamentos. Com relação aos sedativos utilizados antes da intubação, ou seja, sedativos pré-intubação, para sedar o paciente para que ele possa ser intubado, nós temos etomidato e succinilcolina, que são os dois mais utilizados no ambiente de UTI, quando o médico vai intubar o paciente. E também administramos analgésicos, a exemplo de dipirona, tramal e morfina, dependendo do problema neurológico ali do paciente, que necessite o paciente estar, digamos, na cefaleia de Cluster, que eu falei para vocês agora há pouco. É uma dor de cabeça intensa, que tem períodos de remissão e períodos de estabilidade, ou seja, o paciente tem uma melhora significativa e depois ele volta a sentir aquela dor forte e incômoda na cabeça. E aí, nesse caso, a gente pode administrar alguns desses analgésicos, chamando a atenção aqui para morfina e tramal, que são os mais potentes, né? E são os medicamentos mais usuais na UTI. A administração de cristalóides, então a gente precisa manter o paciente hidratado sempre, seguindo a prescrição. Vamos administrar soro fisiológico, ou soro ring ou glicosado. E por último, eu deixei ilustrado aí embaixo no slide a avaliação da escala de dor do paciente, principalmente nessa questão da cefaleia, e um paciente com traumatismo crânioencefálico grave, que pode apresentar uma dor de cabeça intensa, por conta da pressão intracraniana do paciente estar aumentada, ele vai desenvolver uma dor de cabeça muito forte. E aí, se o paciente estiver consciente, a gente vai avaliar com ele, de acordo com a subjetividade da resposta dele,
qual é a intensidade dessa dor. Então, nós damos nota 0 para um paciente que não está sentindo dor, não está se queixando de dor naquele momento, então ele não tem dor, é nota 0. Aí a gente diz assim: ô seu João, de 0 a 10, qual é a nota que o senhor dá para a sua dor? Sabendo que 0 é sem dor e 10 é a dor máxima, a dor intensa e insuportável. E aí nós avaliamos. 0 é quando o paciente não tem dor. 1 e 2 é quando ele tem uma dor ligeira ou fraca. 3 e 4, 5 e 6 já seria uma dor moderada. Quer dizer, uma dor mais ou menos insuportável, nem tão forte, mas também não muito fraca. Seria uma dor moderada. Entre 7, 8 e 9 seria uma dor intensa. Quer dizer, uma dor mais forte, que requer aí já alguma medida terapêutica, como algum analgésico potente ou algum sedativo. E com relação a 10, se o paciente disser assim: a minha dor é 10, eu estou sentindo uma dor forte, insuportável. Então é a dor máxima. Significa que o paciente está sofrendo muito e que necessita urgentemente de uma intervenção. Porque a dor é responsável por cerca de 85% das mortes na UTI. Pacientes que morrem na UTI, eles sentem muita dor, dependendo, claro, do problema de saúde o qual ele está enfrentando. E cuidados intensivos de enfermagem ao paciente neurológico são monitorar os sinais vitais, porque se ele está com comprometimento neurológico, com certeza ele poderá ter ali comprometimento na pressão arterial também. Monitorar o débito urinário, então principalmente em pacientes que estão com sondas vesicais, a gente avalia a quantidade de perda de urina em 12 horas ou em 24 horas, fazendo clara essa diferença com o que foi infundido nele. Se a gente administrou 1.000 ml de soro fisiológico, a gente precisa ver quanto esse paciente eliminou na sonda. Então isso é o que a gente chama de balanço hidroeletrolítico e monitoramento do débito urinário do paciente. Curativos nas lesões traumáticas. Pacientes que sofreram traumatismos cranianos, por exemplo, que ficaram com uma faca encravada no couro cabeludo, na cabeça, e que depois de ter sido removido esse objeto, né, essa faca, ele foi para a UTI, fez a cirurgia de remoção do objeto, depois foi para a UTI. A gente precisa fazer os curativos dessa lesão, utilizando algumas soluções enzimáticas, algumas coberturas apropriadas para o curativo do paciente. E, claro, manter esse curativo diário, dependendo do tipo de lesão, pode ser feito até 2 ou 3 vezes no dia esse curativo. E, claro, por ser um curativo neurológico, um curativo de um TCE, tem que ser um curativo compressivo e protetivo, para evitar a infecção e para evitar também que haja o contato da lesão com o meio externo. Auxiliar o paciente para a realização de exames. Então, por exemplo, o paciente neurológico faz muito a questão de tomografia, ressonância magnética, e isso, vocês, técnicos de enfermagem, é quem são responsáveis por levar o paciente para fazer o exame, por checar a questão burocrática, prontuário, o que é que o paciente vai precisar para realizar o exame, se vai precisar de algum sedativo, de alguma medicação prévia ao exame. Então, vocês é quem administram essa medicação e preparam o paciente para levar para o exame, certo? Como também hemogramas, que se faz muito, né? Normalmente o hemograma é feito dentro da própria UTI. Não precisa tirar o paciente do leito dele para fazer um hemograma no laboratório. Agora, uma ressonância magnética, uma tomografia, já são procedimentos mais complexos, que podem ser feitos dentro do ambiente de UTI ou não. Se a UTI não tiver estrutura para fazer um exame desse, então o paciente vai ter que ser removido para o setor de radiologia para fazer a tomografia ou a ressonância, e vocês é quem levam o paciente para esses procedimentos. Promover também higiene e nutrição no leito, através do banho no leito, as técnicas de higiene íntima, higiene da cavidade oral, como já falei para vocês, no paciente respiratório. Higiene do couro cabeludo vai promover, claro, o conforto do paciente e prevenir a colonização de infecções ali no leito. E, claro,
as medidas de segurança do paciente. Atendimentos emergenciais nas crises neurológicas. Então, o paciente começou a convulsionar no leito. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou botar as mãos na cabeça e entregar o paciente à própria sorte? Jamais. Precisamos oferecer cuidados emergenciais. Se o paciente está convulsionando, então ele vai ficar se debatendo muito ali no leito. Então o que é que a gente faz? Promove proteção do paciente, segurando ele, lateralizando a cabeça, evitando que o paciente bata com a cabeça nas grades do leito, prevenindo quedas do paciente do leito para baixo, né, para o chão, aspirando as secreções do paciente, porque um paciente com crise convulsiva, ele secreta muito, né, aquela secreção espumosa e esbranquiçada. Então vai ali o enfermeiro, faz aquela aspiração e vocês mantêm o paciente seguro e protegido ali no leito de eventuais traumas e depois essa crise vai cessar, vai passar. Você vai administrar os medicamentos anticonvulsivantes, como por exemplo, Gardenal, fenitoína, de acordo com a prescrição lá que está no prontuário do paciente, né, a prescrição médica, e a partir de aí vai estabilizar o paciente. Bom, hoje o que eu tinha para falar com vocês era sobre essas questões do trato respiratório e neurológico. Tenham todos um bom estudo e a gente vai ficar com o trabalho hoje dos seminários que foi passado na aula anterior. Fiquem todos com Deus.